Bem-vindo ao canal Esperança em Deus. Clique no botão joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assista o vídeo até o final. O título de nosso vídeo é A Profecia de Gog e Magog. Olá, tudo bem? A paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. E estou aqui para falar para você sobre a esperança em Cristo Jesus, na vitória final. Eu sou o Wilson dos Santos, evangelista e comentarista também, e eu tenho um assunto interessante para você, mas vou orar neste momento e em seguida eu vou comentar com você este assunto que você vai, se você não ouviu ainda ou não assistiu, você vai pensar sobre isso aí. Senhor, maravilhoso Deus, nós estamos nas tuas mãos para fazer o teu trabalho. É um trabalho evangelístico, um trabalho completamente espiritual, que nós possamos estar preparados para herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui, neste momento, assistindo este vídeo e colocando as nossas vidas no teu altar. É isso que o Senhor deseja. E também o Senhor quer nos dar a vida eterna, porque este mundo caminha para o caos, mas Deus tem uma nova ordem mundial santa, não de acordo com a do mundo, a que o mundo oferece, mas uma nova ordem, onde o povo de Deus estará salvo de tudo aquilo que é mal, porque o mal será erradicado da terra e não existirá mais, só existirá a felicidade eterna. É um mundo novo e transformado. Portanto, pedimos que esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 20. Lá diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Estou lendo aqui a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, ali o encerrou, e pôs sobre ele, para que não mais engane as nações, selo. Colocou sobre Satanás o selo, né? Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Veja bem, 1000 anos. Quanto será isso? Alguns dizem que 1000 anos serão 1000 anos de paz na terra, de felicidade, né? Onde Cristo vai governar juntamente com a igreja. Mas aqui, se você observar o Apocalipse, essa interpretação não tem sentido, apesar de eu respeitar, né, todas as ideias. É claro que as pessoas têm o direito de acreditar no que quiserem e de expor as suas ideias. Nós temos que respeitar as ideias, mas o livro do Apocalipse não diz assim. Se você for observar com todo cuidado, com oração, você vai ver que a interpretação é diferente. Aqui diz que 1000 anos se dar-se-á com a prisão de Satanás. É claro que é uma prisão simbólica, que não é uma prisão literal. Essa corrente também é simbólica, isso simboliza
a perda da liberdade de Satanás. Ele não poderá mais vaguear sobre a terra para tentar ninguém, nem ele nem seus anjos. E nesse milênio, ele estará preso no abismo. Por que abismo? Abismos são lugares o quê? Isolados, escuro, cheio de buracos, né? A terra ficará assim no decorrer do milênio, porque haverá, dentro deste contexto que eu estou te falando, começando com as 7 pragas, né? Que cairá sobre a terra, que irá destruir muita coisa na terra, o grande terremoto que também que vai haver, lá no Apocalipse fala assim, logo nós vamos comentar sobre isso aqui, e também haverá somente sobre a terra Satanás e seus anjos, porque todas as populações do mundo estarão mortas nesse milênio. Por isso que não tem como tentar ninguém, enganar ninguém, como ele tem feito, sempre tem feito, né? Enganando as pessoas e seduzindo-as para o mal. Nesse milênio, todos estarão mortos. Por quê? Como acontecerá isso? Acontecerá quando Jesus vir nas nuvens dos céus, buscar a sua igreja. Aí dar-se-á a primeira ressurreição dos justos. E nessa primeira ressurreição, todos aqueles que foram salvos, têm o nome escrito no livro da vida, eles subirão com Cristo. Aqueles que estiverem vivos também subirão, como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, eu quero ler para você entender, diz a palavra de Deus, né? E temos que examiná-la, porque ela é a verdade, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Veja bem o que diz aqui. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja bem, assim também aos que em Jesus dormem, Jesus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, prestam bem atenção, em nós que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos subir para o céu primeiro, como é ensinado aí sobre o arrebatamento secreto, né? Ou mesmo aqueles que defendem que não seja secreto. Não é assim, porque aqui diz, não precederemos aos que dormem, aqueles que estão ainda no sepulcro. Você está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diz mais aqui, ó. Aqui, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É claro que nesse tempo, né, que acontecerá esse evento final, que é a volta de Jesus, muitos estarão vivos ainda, né, por ocasião da volta de Jesus, tanto ímpios como cristãos. Os ímpios não suportarão a presença do Senhor e correrão para se esconder nas cavernas da presença do Senhor, porque não suportarão. Eles serão eliminados pela a glória do Senhor e pelo sopro de sua boca. Quando Jesus soprar neles, eles cairão e morrerão. Jesus é aquele que soprou o fôlego de vida quando criou Adão e Eva lá no paraíso. Jesus soprou o fôlego de vida e eles passaram a ser uma alma vivente. Então, no último dia, Jesus vai soprar. E não é mais para a vida, mas é para a morte. Aqueles que não estiverem em Cristo morrerão nessa ressurreição que acontecerá.
A primeira ressurreição não é para os ímpios, aqueles que morreram no passado. Não, mas é só para os justos. Aqueles que ainda permanecerem vivos vão ser eliminados, totalmente eliminados, porque não suportarão a presença do Senhor. Mas alguns ainda verão, mesmo sepulcros, mesmo ressuscitarão por um breve período de tempo, os ímpios, e verão Jesus vir na nuvem dos céus. Mas esses não fazem parte da primeira ressurreição. Isso precisa ficar bem claro. Esses aí é para cumprir a profecia de Jesus. Quando Jesus estava na presença dos líderes religiosos, ele disse: vocês verão os céus abertos e o Filho do Homem descendo na nuvem do céu com poder e grande glória. Então, até os que ultrapassaram Jesus, mataram Jesus, verão Jesus vir na nuvem dos céus, mas não para herdar a vida eterna, mas como testemunho que Jesus é o Senhor. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, Ele é todo soberano, é o Rei do universo. E os homens rejeitaram Cristo, o Salvador, o Rei do universo. Não, eles não rejeitaram apenas um profeta, como o povo de Israel rejeitaram no passado os profetas, mas rejeitaram o Filho de Deus, o Deus vivo, aquele que estava com Deus e era Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, fala assim, em diante, fala, ele estava com Deus e era Deus, e tudo que existe, tanto nos céus como no universo, veio das mãos desse grande Criador, que é o Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 1 também diz que ele é o Criador de todas as coisas. É o Filho de Deus, é o Criador. E é a revelação máxima do Pai aqui na Terra, do Deus Pai, né? Então, nós precisamos estar preparados, né? Na primeira ressurreição, os que estiverem vivos, foram obedientes à palavra de Deus, vão subir para a glória eterna. E os que tiveram feito mal, ressuscitarão, mas receberão o sopro da boca de Deus e voltarão a morrer de novo, né? Vão cair para trás de novo, porque não estão, o nome deles não estão nos livros da vida, não estão selados com o selo do Espírito Santo. Aí eles morrerão novamente, né? E os que estiverem vivos, os cristãos, os que ressuscitaram, vão encontrar com o Senhor nos ares, que o Senhor não vai pisar nessa terra, nessa primeira ressurreição. Então, os anjos vão aos sepulcros, nos 4 cantos da terra, e ajuntá-los para a glória eterna. Enquanto os justos vivos subirão juntamente com os que estiverem ressuscitados, sair da sua sepultura em glória, transformado, com novos corpos, corpos gloriosos. Aquelas pessoas que morreram doentes, ressuscitarão santas, sadias, sem defeito físico, mais jovem, completamente transformada pelo poder de Deus, para herdar a Canaã celestial. Os ímpios não. Da mesma maneira que eles morreram, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. Com ódio no coração, com aquele pensamento de confronto contra Deus, de rebelião contra Deus, isso não vai mudar nada. É o que vai acontecer na batalha de Gog e Magog, né? Nos últimos dias, que é a continuação da batalha do Armagedon. É a mesma batalha. Porém, ela vai ressuscitar novamente essa batalha, porque ela está na mente do grande enganador que é Satanás. E ele pretende governar como rei no lugar de Deus. Então ele faz tudo para que ele seja vitorioso. Porém, já foi derrotado na cruz por Cristo, foi derrotado nos céus e mais uma vez será derrotado depois do milênio.
especificar claro para você. Então, da primeira ressurreição até a segunda ressurreição, haverá um espaço de tempo. E qual será esse espaço de tempo? É um espaço de 1000 anos. 1000 anos simbólico? Não. 1000 anos literais. Os que estão em Cristo reinarão com ele 1000 anos. Aqui na terra? Não. Mas nos céus. É o que diz o Apocalipse. Vamos voltar lá no Apocalipse, né? No capítulo 20, é claro. Diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Veja bem, são pessoas que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Onde? Aqui traça-se uma linha de tempo. Na primeira ressurreição, nós vamos ver logo terminando o capítulo, né? Até a segunda ressurreição, um período de tempo de 1000 anos. Aqui vamos continuar a nossa leitura. Os santos, é bom deixar claro que os santos estarão no céu participando de um julgamento. De quem? Dos ímpios. O julgamento dos ímpios. E ali, então, será colocado em cada lado do nome de um ímpio as suas obras, as obras que eles praticaram. E a igreja vai participar desse julgamento nos céus. Se a igreja governasse aqui na terra, não tem como iria julgar os ímpios, né? Então, o julgamento parte lá dos céus, não é da terra. O julgamento final, onde é situado o grande trono branco, né? Deus sentado sobre o trono, esse julgamento vai se dar lá quando os ímpios forem julgados, porque o povo de Deus vai fazer parte do julgamento, vai examinar cada caso, porque Deus ele quer que a igreja fique sabendo aqueles que foram salvos e que não foram salvos. Porque Deus é transparente, Deus não é, ele é coerente, ele é justo, ele não quer que ninguém seja enganado, como Satanás faz, tenta enganar todo mundo, né? Deus não, Deus ele é justo, então quer que todos participem desse julgamento. Depois que for dado o veredito, eles realmente mereceram a condenação. Aí a igreja vai descer dos céus, está entendendo? A Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, é a igreja, a Nova Jerusalém, descerá do céu com os salvos lá dentro. Aqueles que julgaram os ímpios vão descer dentro da cidade santa. E ela estará em um local reservado para que Satanás e seus anjos e todos os habitantes que fizeram parte desse confronto receberão o veredito final. Aí, então, Jesus está sentado no trono branco e ali vai partir as penas de cada um. Todos receberão a sua pena de acordo com a obra que cada um fizeram. Serão julgados de acordo com as obras más que eu estou falando, né? E assim terminará o mal para sempre. Então vou ler aqui os versos seguintes. Mas os outros mortos, veja bem, eu estou lendo aqui o capítulo 20, versículo 5. Aqui diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quem são esses outros mortos? Os ímpios. Os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, se Cristo estivesse governando sobre a terra, como alguns ensinam,
Então, quem seriam esses mortos? Aí fica meio complicado. Aí é um problema nessa maneira de interpretação, né? É claro que respeito essa maneira de pensar, mas ela tem um furo, né? Como é? E os restantes mortos? Para onde estão? Onde estão os restantes dos mortos? E diz assim, e os restantes dos mortos não reviveram. Aqueles que eu disse que morreram na ocasião da volta de Jesus, os ímpios, né? Porque a igreja está no céu julgando essas pessoas que estão mortas, né? Até que os 1000 anos se acabaram, aí, até que os 1000 anos se acabaram, você está entendendo? Acabou-se o 1000 anos. O que acontece depois? Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é o ponto de partida para os 1000 anos. E aqui tem até uma mensagem aqui, ó, diz assim, ó, uma mensagem de esperança aqui no final. Aqui, aliás, todas elas são de esperança, mas essa aqui diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, não é na segunda não, na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Reinarão com ele 1000 anos. Está entendendo aí? Eu estou dizendo aí? Todos aqueles que ressuscitaram vão reinar com Cristo 1000 anos, dentro desse contexto aqui, apocalíptico. Agora entra aqui, e acabando-se os 1000 anos, presta bem atenção no que eu estou dizendo, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás vai ser solto da sua prisão. Para quê? Não é melhor deixá-lo lá mesmo preso lá? Mas Deus é sábio, né? Agora, se o povo de Deus está governando no milênio, alguns dizem que o milênio até já aconteceu, veja bem, diz que Satanás está preso. Então, se Satanás está preso, porque há tanta morte no mundo, tanto ódio, tanta guerra, tanto caos no mundo, não era para ter nada disso, né? Entretanto, ele está no meio das catástrofes, né? Inundações, no meio dos terremotos, no meio dos furacões. Então era para ser realmente paz, se é dessa forma de pensar. Então, quer dizer, se nós já estamos no milênio, então Satanás está preso e há alguns anjos soltos, né? Como alguns dizem. Então esses anjos e Satanás preso, o chefe desse preso, não tem sentido nenhum. Isso aí não tem sentido. E outra coisa, aqui diz que quando os 1000 anos se acabaram, vejam bem aqui, é muito fácil de entender. Ele sairá a enganar as nações. Depois que acabou os 1000 anos, Satanás e seus anjos vão sair para enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então Satanás vai ao mundo inteiro, aos 4 cantos da terra, né? Em todas as partes do mundo, né? Os pontos cardeais, né? Que não está se tratando que a terra é quadrada ou a terra é plana, não é nada disso. Aqui está falando os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Ele vai em todos os pontos da terra, cardeais, para juntar todos os povos que são adeptos a ele, que estão do lado dele para o confronto final. É a batalha de Gog e Magog. É a ressurreição da batalha do Armagedon. No Armagedon foi estabelecido o sinal da besta. A adoração à besta e à sua imagem. E o recebimento do número, né? Do nome, do número, na testa ou na mão direita, né? Ali, como disse, não poderão comprar e nem vender quem não tiver o número da besta. Apocalipse 13, né? E assim também, mas como todos morreram na volta de Jesus, esse plano ficou frustrado.
Deus saiu vencedor, porque ele levou sua igreja para os céus, vitoriosas. A igreja venceu novamente esse grande confronto final aí, que é o Armagedon. Subiu com Cristo para reinar com ele 1000 anos no céu, não na terra, como alguns ensinam. E assim, quando a igreja descer dentro da cidade santa, a Nova Jerusalém, e será estabelecida aqui na terra, quando houver a segunda ressurreição, todos os ímpios, o inimigo da palavra de Deus, vão ressuscitar. E Satanás, vendo a grande multidão, vão reuni-los para a batalha final, já ressuscitada, por meio de Satanás, para tentar tomar a cidade santa. É o último ataque que ele vai fazer. Aí, como diz, é tudo ou nada, para tentar invadir a cidade santa, porque ele sabe que ele já está perdido. E os ímpios, alguns morreram ali até sem saber mesmo que estavam perdidos, mas foram seduzidos por Satanás. Então, por não aceitar a verdade da palavra de Deus, muitos não aceitaram, seguindo os seus caminhos maus, a ideia de destruir a terra, de contaminar a terra por meio das violações da lei, tanto morais como espirituais, aí esses ímpios vão ressuscitar com a mesma ideia de quando eles desceram ao sepulcro. Vão tentar tomar a cidade santa. E aqui diz que subiram sobre, aí já estou lendo o versículo 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. E a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aí é o final, né? Eles foram julgados, condenados, Satanás também, os remidos salvos dentro da cidade santa, que é a Nova Jerusalém. O veredito final foi dito, cada um teve que responder pelas suas obras, diante da lei de Deus. É claro que todos serão julgados diante da lei de Deus. O povo de Deus não, porque já foram absolvidos, né? O povo de Deus, quando aceitar Jesus como Salvador, lá em Romanos capítulo 8, 1, versículo 1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque passaram da morte para a vida. Eram mortos, mas ressuscitaram para a vida. Aí já é o sentido espiritual. Eles não amaram as coisas do mundo, não viveram de acordo com o mundo, com os ditames do mundo. Então esses aí estarão dentro da cidade santa, porque procuraram obedecer toda a palavra de Deus, incluindo todos os mandamentos de Deus também, aquilo que Deus mandou fazer. Esses aí estarão salvos dentro da cidade santa. Mas Satanás tentará tomar a cidade pela força, juntamente com milhares e milhões de ímpios, né? São milhões que vai reunir soldados de toda a época, aqueles imperadores antigos, né? Para tentar tomar a cidade santa através de estratégias militares, mas não conseguirão, porque Deus, ele é poderoso, ele está acima de todo poder que o homem possa ter. E Deus vai vencer mais uma vez nesse grande conflito final. E diz aqui, ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Versículo 10. E enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o mal não vai existir mais. O mal será apagado para todo sempre. Porque esta é a segunda morte. Todos que morrerem ali, depois da segunda ressurreição, estarão condenados para sempre. A morte será eterna. O resultado da morte é eterna, mas os ímpios não serão queimados eternamente. Eles serão como cinza, como diz lá em Malaquias capítulo 4, né? Serão como cinza debaixo
dos pés dos santos, né? E os justos reinarão em paz por toda a eternidade, porque não haverá mais perseguição, né, contra eles, como houve desde o princípio do mundo, né? O próprio Jesus mesmo foi perseguido pelo rei Herodes, depois os líderes religiosos de sua época o perseguiram, né, até levá-lo à cruz para serem crucificado por inveja, por ambição, por amor ao poder, né? O sistema religioso de sua época estava corrompido. E assim Jesus foi levado à morte. Mas era um plano traçado por Deus, chamado plano da redenção. Jesus precisaria morrer para que todos nós pudéssemos, né, ser redimidos pelo sangue expiatório do Senhor Jesus. Amém? E assim todos podem ser salvos por meio de Jesus. Quando eu digo a batalha de Gog e Magog, nós precisamos entender que se encontra em alguns pontos da Bíblia. No livro de Gênesis, né? E no livro também de Ezequiel, capítulo 38, 39, que nós vamos abordar alguns pontos, né, sobre esse ajuntamento, né, contra o povo de Deus. Existem algumas interpretações sobre esse tema, né? Gog e Magog. E precisamos saber, ou seja, conhecer os pontos de vista, né, dessas pessoas, que são intérpretes, né, da Bíblia, para ver e vamos tirar as conclusões, né, é claro. Dispensacionalismo é também conhecido como pré-milenismo. Dispensacionalista acredita que Jesus voltará em duas fases. Antes da grande tribulação, para o arrebatamento, de forma invisível, e depois de forma visível. No final final dos tempos, é claro, né? Este é um pensamento mais recente, veja bem, mais recente. A maioria dos assembleianos, né, pensa assim, e também as igrejas pentecostais e neopentecostais creem dessa forma. Isso chama dispensacionalistas, né? Acreditam dessa forma. Então vem a possível sequência dos fatos. Primeiro, arrebatamento da igreja vem primeiro, depois a grande tribulação, a segunda volta de Cristo depois da grande tribulação, depois a batalha de Gog e Magog. E depois o milênio. Quer dizer que a batalha se dá antes do milênio, né? A Bíblia fala que não, se dá depois do milênio. Aí então há uma controvérsia aqui, uma coisa assim diferente aqui, né, da interpretação, respeitando, claro, a ideia de cada um dos intérpretes, né? Pós-milenismo acredita que Jesus só voltará depois do milênio. Esse milênio não é literal, mas um longo período de tempo que foi iniciado com a primeira vinda de Cristo. Nessa visão, a volta dele depende da pregação do Evangelho, a nível universal, através do avanço missionário. Há uma visão muito otimista nessa crença, de que o mundo será melhor progressivamente, enquanto a humanidade vai sendo evangelizada. Então, é claro que o Evangelho vai ser pregado a todo mundo para depois vir Jesus, né? Eles vêm buscar as igrejas que estiverem preparadas. Mas aqui existe alguma coisa que diferente, né? Que a terra vai ficar melhor, né? E Jesus diz que o mundo vai de mal a pior, né? Não vai melhorar, vai piorar mais. Então, o governo de Jesus só se dá-se-á
depois da terra ser transformada. Jesus vai transformar toda a terra, mas a terra nunca vai melhorar por si mesmo. Os povos da terra nunca vão se tornar tão bons assim, né? A pregação do evangelho vai acontecer mesmo. Isso aqui eu concordo com essa interpretação, vai acontecer mesmo. E ela é mundial. A Bíblia diz assim, né? Lá em Mateus 24, 14, né? E muitos outros textos bíblicos diz assim. Mas ela não é para melhorar a terra, para toda a humanidade ser boa. Lá, alguns vão aceitar a mensagem do evangelho e outros não. Outros não vão aceitar a mensagem do evangelho. E aí vê a maneira da volta de Jesus é o contrário, né? Então, e o Armagedon aí se dá fora do contexto bíblico, lá em Apocalipse. Então, vemos que a interpretação não é assim, tem alguma coisa aqui diferente, né, nessa pregação, que não é bíblica, né? Claro que não é bíblica. A milenismo acredita que o milênio teve início com a primeira vinda de Cristo. Está vendo? Aí já se deu com a primeira vinda de Cristo. Quando ele nasceu lá em Belém, esse tempo todo nós estamos no milênio, né? Nós estamos vivendo aqui na Terra 1000 anos aqui, né? Se deu na primeira vinda de Cristo. Não é um milênio literal, mas simboliza um longo período de tempo. Para os milenistas, então nós já estamos vivendo no milênio. Veja bem, o reinado de Cristo já começou a partir do primeiro século, no tempo de Cristo, né? Quer dizer que nós estamos vivendo no primeiro, quer dizer, no milênio já, dentro do milênio. A Bíblia diz que a besta só será destruída no final do milênio. Nós já estamos vivendo no primeiro do milênio, que já estamos no milênio. Mas lá fala que o milênio começa com a ressurreição, né? E Satanás será preso. Se Satanás se o milênio já começou, e onde está Satanás e seus anjos? Então quer dizer que o mundo não era para ter tanta desgraça como tem no mundo, né? Satanás está preso, está acorrentado, então aí é uma falha aqui na maneira da compreensão. Aqui, diz aqui, o milênio já começou a partir do primeiro século, de forma espiritual, e no céu Satanás está preso. Aliás, espiritual e no céu. Começou a partir do primeiro século, de forma espiritual e no céu. Satanás está preso, mas atuante de forma limitada. Mas se o anjo pôs a corrente sobre ele, tirou toda a liberdade dele, colocou selo sobre ele, então ele não pode mais, ele é ilimitado, ele já não pode, a prisão dele é ilimitada ali, ele não tem como ele sair para atacar ninguém mais. Primeiro que não há mais habitante na Terra, né? A Terra está vazia, não tem mais nada na Terra. Então, diz aqui, ó, a batalha de Gog e Magog vai acontecer junto da segunda vinda de Cristo e ao findar do milênio. É verdade. Para essa corrente, Armagedon é a mesma batalha. A maioria dos presbiterianos segue essa linha. É verdade, nesse ponto aí sim, porque a batalha de Gog e Magog vai acontecer junto à segunda vinda de Cristo, né? Depois do milênio, não é antes do milênio, é depois do milênio. Eu acredito que seja no milênio, né? Mas aqui é antes, depois do milênio. Quando o milênio se acabaram, veja bem, aí então Satanás juntou os povos para atacar a cidade santa. Não é antes do milênio, mas é depois do milênio. Aí precisa ficar claro nesse ponto aí, né? Essa interpretação, né? Muito bem. Aqui vamos ver a sequência dos fatos aqui. Primeira, vinda de Cristo. Satanás está sendo preso nessa ocasião. Milênio e reinado espiritual de Cristo. Já está acontecendo agora. Satanás sendo solto ao final deste milênio, nós estamos vivendo agora, segundo eles, vigente, grande tribulação vai acontecer. Gog e Magog, que é o Armagedon.
Bom, aí há uma troca, um trocadilho aí que não combina, né? Por exemplo, o milênio depois, Satanás, aí vem a grande tribulação depois do milênio. Não dá porque a cidade santa desce dos céus, com a igreja lá dentro. Aí eles vão atacar a cidade santa. Aí é profético, atacar o arraial dos santos e a cidade santa. Aí já é literal. O Satanás aí acorrentado a corrente de Satanás é simbólica, mas a prisão dele é literal, né? E o milênio não é simbólico, ele é literal, mas não aconteceu na primeira vinda de Jesus. Vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Ela diz, a primeira ressurreição. Bem-aventurado que ele tem parte na primeira ressurreição, ele não tem direito da segunda morte. Então está tratando da primeira ressurreição nessa linha de tempo, da primeira ressurreição até a segunda ressurreição. Aí a segunda ressurreição, você vê que não houve ressurreição nenhuma até agora. Aí. Nessa maneira de interpretar, não dá, porque Jesus veio. Onde está a primeira ressurreição? Não tem, não tem. Então, Satanás preso aonde? O mundo continua de mal a pior. Satanás está atuando em todo lugar, destruindo família, lançando doenças no mundo inteiro, destruindo tudo. Então, onde está? Aí há uma falha nisso aí. Então, é preciso rever isso aí, essa interpretação, né? Para combinar com o que está dentro da Bíblia, né? Com todo respeito, é claro, né? Essa maneira de entender assim. Mas tem coisa certa ali também. Tem coisa certa e coisa que não combina, né? Todas as que eu falei aqui tem coisa certa, mas coisa que não combina. Não dá certo. Está fora de tempo. Tá truncado, como diz assim, não está batendo, né, Adventismo. Bom, conforme o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, né, e também historiador também, e pastor também, é claro, né? Os adventistas têm uma escatologia um tanto distinta dessas já apresentadas. Ele explicou, somos pré-milenistas, não pós-milenistas, mas pré-milenistas. Veja bem aqui, ó. Vamos conferir aqui. Mas o reino milenar de Cristo ocorrerá nessa compreensão no céu e não na terra. Satanás na terra estará preso por uma cadeia de circunstâncias e não haverá nenhum ser vivo para fazer-lhe companhia. Depois do milênio vem a nova Jerusalém. A ressurreição dos ímpios e a batalha final do bem contra o mal, Gog e Magog, explicou. Para o arqueólogo, o Armagedon é uma guerra espiritual que começa na volta de Jesus e tem o seu desfecho depois do milênio, conforme Apocalipse 20. Para os adventistas, essa batalha é espiritual e não um movimento histórico presente. Fica bem claro aí, né? Histórico presente, de comoção no Oriente ou de uma luta envolvendo os países atuais. Mas esse ponto também tem diferentes interpretações dentro do próprio Adventismo. Então, é mais coerente com o que está lá em Apocalipse, né? Vê lá que lá o Armagedon se deu da volta de Jesus, mas é uma continuidade mesmo, né? A batalha de Gog e Magog, que é depois do milênio, né? Depois que a cidade santa já desceu do céu, porque senão não teria nem como atacar, né? Porque a Jerusalém nesse tempo não vai existir. No tempo do milênio, Jerusalém já não existe mais, está toda destruída, não tem mais Jerusalém. E a cidade das nações caíram todas, foram todas completamente devastadas pelas pragas que vão cair sobre a terra. Então, e aí pela volta de Jesus, aí você vai ficar todo bagunçado mesmo, vai ser sacudido com o grande terremoto. Quando Jesus começar a descer, vai se dar um grande terremoto, vai cair a cidade das nações, está lá em Apocalipse. Então não tem como falar que
que da primeira vinda, que começa o milênio, não, o milênio começa da, da segunda vinda para frente, é o milênio. E na terceira vinda de Jesus, veja bem, ainda tem isso aí, a terceira vinda é a Cidade Santa, que vai se dar a segunda ressurreição, aí vem a terceira vinda, e descendo não só com os anjos, mas com a igreja lá dentro da Cidade Santa. Salva, a igreja não vai mais ser julgada, porque ela já foi julgada e absolvida no julgamento de Deus. Isso fica bem claro. Então, é isso que eu tenho a dizer para você. Existem várias interpretações sobre isso aqui. Ó. Então, são várias ideias falando sobre... Então, nós vemos que tem pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Dispensacionalista, são essas pessoas que interpretam as profecias, ou joga para o futuro, ou joga para o presente, né? Ou considera tudo como simbólico, né? Na verdade, o Apocalipse ela tem partes que são simbólicas mesmo, nós temos que considerá-las, né, as profecias como simbólicas, mas existe, ela aponta para o literalismo, né? Não podemos achar que tudo aí é simbólico, né? Então existe uma verdade nisso aí. Agora, todas que eu acabei de dizer aqui, tem coisa aí que é verdadeiro. Né? Se trata de profecia. Profecia, nós não podemos dizer assim que eu estou 100% certo, mas também eu não posso dizer se eu pego do jeito que está lá no Apocalipse, lá o milênio, tudo direitinho, belezinha como está lá, eu não posso dizer que eu estou 100% errado, não. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, né? É claro que a profecia não cumpriu ainda. Quando ela cumprir, nós vamos ver que muitas coisas, às vezes, foi deixado de fora, né? Mas espero que você entenda que esse estudo não é para combater a maneira de pensar da pessoa, mas é para mostrar o que é real dentro da Bíblia e o que não é real, né? Então, é claro que a pessoa, quando interpreta, está cheia de boas intenções, né? Ele quer também ir para o céu, ele deseja estar na presença de Cristo, porém, conforme a interpretação, pode desviá-lo até do tempo. Quando vier o tempo mesmo de angústia, ele pode estar despreparado para entrar. Então, é preciso examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Nós temos que examinar as Escrituras mesmo. E assim nós estaremos salvos dos grandes enganos, né, que Satanás quer lançar no mundo. Mostrar uma coisa que, na verdade, não é. Então, Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, você clique em gostei e inscreva-se no canal e ative o sininho, para que eu possa fazer vídeo como esse para abençoar a sua vida. Que Deus seja louvado e engrandecido. E aguardo você no próximo vídeo. E muito obrigado e até lá, se Deus quiser.